Resumo das mais importantes organizações conhecidas dos Illuminati. John Todd, ex-membro do Conselho dos 13, descreveu assim a pirâmide. O selo foi criado por ordem da família Rothschild em Londres. N.A. Segundo o livro de Ayn Atlas Shrugged, tratava-se de Philip Rothschild. É uma organização luciferiana, tendo como cabeça os Rothschild. Nela encontramos franco-maçons, comunistas e membros de outras associações. Essa organização está muito espalhada. Nela se tratam de política e de finanças e se projeta a instauração de um governo mundial unificado. Essa organização fará tudo o que estiver em seu poder para instituir esse governo mundial, mesmo que isto exija uma terceira guerra mundial. Essa organização denomina-se os Illuminati, palavra que significa os portadores da luz. Helmut Finkenstad, in Generation in Bunny Satans, a uma enfeitiçada por Satã. Todd, assim como Koralf o Maitreya, Der Kommende Velileher, Maitreya, o futuro mestre do mundo, descreveu os diferentes graus como se segue. O olho que tudo vê, é o olho de Lúcifer. É o espírito que guia, a instância dirigente anterior. RT, é a família Rothschild, o tribunal Rothschild. Os Illuminati consideram-nos como deuses encarnados, e sua palavra tem força de lei. Dizem que eles estariam em contato direto com Lúcifer. Quem sabe? O Conselho dos 13 é o grande conselho dos druidas, antigos sacerdotes. Entre os gauleses e bretões, os 13 grandes druidas que formam o sacerdócio privado dos Rothschild. O Conselho dos 33, nele estão representados os franco-maçons dos graus mais elevados do mundo da política, da economia e da igreja. Eles são a elite do Comitê dos 300. Segundo Todd Koralf, o Comitê dos 300, criado em 1729 pela a British India Merchant Company, para ocupar-se dos negócios bancários e comerciais internacionais e sustentar o tráfico de ópio, o Comitê dos 300 é dirigido pela coroa britânica. Ele representa o sistema bancário mundial em sua globalidade e conta, ainda, com os representantes mais importantes das nações ocidentais. Todos os bancos estão ligados aos Rothschild pelo Comitê dos 300. Dr. John Coleman publicou em seu livro Conspirators Hierarchy in the Committee of 300, a hierarquia dos conspiradores, o Comitê dos 300, os nomes de 290 organizações, 125 bancos assim como os 341 membros atuais ou antigos do Comitê dos 300. Abaixo revelo alguns nomes: item Balfour, Arthur, item Brandt, Willie, item Bulwer-Lytton, Edward, autor de The Coming Race, item Bund, M.C. George, item Bush, George, item Carrington, Lord, item Chamberlain, Houston Stewart, item Constantin, Casa dos Orange, item Delano, família a Frederick. Delano foi membro do Comitê Diretor do Federal Reserve, item Drake, Sir Francis, item DuPont, família, item Forbes, John M., item Frederick IX, rei da Dinamarca, item George, Lloyd, item Grey, Sir Edward, item Eyre, Sir Douglas, item Arrima, Averil, item Hohenzollern, Casa dos, item House, Coronel Mandel, item Inchap, Lord, item Kissinger, Henry, item Lever, Sir Harold, item Lippmann, Walter, item Lockhart, Bruce, item Loudon, Sir John, item Mazzini, Giuseppe, item Mellon, Andrew, item Milner, Lord Alfred, item Mitterrand, François, item Morgan, J. P, item Norman, Montague, item Oppenheimer, Sir Harry, item Palme, Olof, item Princesa Beatrix, item Príncipe Rainier, item Rainha Elizabeth II, item Rainha Juliana, item Rettinger, Joseph Ratzinger, item Rhodes, Cecil, Rockefeller, David, item Rothmary, Lord, item Rothschild, Barão Edmund, item Schultz, George Selmo, Cardeal, item Thyssen-Bornemisza, Barão Hans Heinrich, item Vanderbilt, família, item von Fink, Barão August, item von Habsburg, Otto, item von Turm Taxis, Max, item Warburg, S. G, item Warren, Conde, item Young, Owen. As outras lojas dos Iluminados da Baviera já foram citadas antes no livro. As organizações mais influentes agindo secretamente. O Conselho de Relações Exteriores, a CFR, fundado pela Round Table em 1921, é-lhe dado também o nome de Establishment, de Governo Invisível ou de Ministério Rockefeller das Relações Exteriores. Essa organização, meio secreta, cujos membros são exclusivamente cidadãos dos Estados Unidos, conta entre os mais influentes desse país.
O CFR exerce, em nossos dias, um controle estreito sobre as nações ocidentais de forma direta, porque ele está em relação com as organizações do mesmo gênero, ou então por intermédio de instituições, tais como o Banco Mundial, que ele preside. Desde sua criação, todos os presidentes dos Estados Unidos, menos Ronald Reagan, já eram membros antes de sua eleição. Em revanche, o vice-presidente de Reagan, George Bush, era membro do CFR. Ele até foi o diretor em 1977. O CFR é controlado pelo Sindicato Rockefeller e serve para concretizar sua finalidade, a criação de um governo mundial único. O círculo mais íntimo do CFR é a Ordem Skull e Bones. Skull e Bones, seus próprios membros a denominam The Order, a Ordem. Muitos conhecem-na já há mais de 150 anos como Grupo Local 322 de uma sociedade secreta alemã. Outros dão-lhe o nome de Brotherhood of Death, a Irmandade da Morte. A Ordem Secreta Skull e Bones, a Crânio e Ossos, foi introduzida por William Huntington Russell e Alfonso Taft na Universidade de Yale em 1833. Russell, após ter estado na Alemanha, onde estudou em 1832, levou em seguida a Yale. Em 1856, ele foi incorporado ao Russell Trust. Essa ordem forma, entre outras, o núcleo, a elite, do CFR. O núcleo da Skull e Bones, por sua vez, denomina-se Jason Society. As seguintes famílias dominam essa ordem desde 1833, em item Rockefeller, a Standard Oil, item Arriman, a Estradas de Ferro, item Weyerhaeuser, a Comércio de Madeira, item Sloane, a Comércio de Varejo, item Pillsbury, a Moagem de Farinhas, item Davidson, a J. P. Morgan, item Payne, a Standard Oil, item Gilman, a 1638, Ingham, item Wadsworth, a 1632, Nelton, item Taft, a 1679, Braintree, item Stinson, a 1635, Waterton, item Perkins, a 1631, Boston, item Whitney, a 1635, Waterton, item Phelps, a 1630, Dorchester, item Bund, a 1635, Boston, item Lord, a 1635, Cambridge, extraído de Skull e Bones e The Two Faces of George Bush, As Duas Faces de George Bush, de Anthony C. Sutton. Neste livro, nós mencionamos suficientemente que essa ordem está ligada a muitas outras organizações. Ela tem também relação com o grupo de Lord Milner The Round Table, de onde surgiu o CFR. Round Table. A Round Table surgiu em 5 de fevereiro de 1981 graças a Cecil Rhodes na Inglaterra. Seus membros fundadores foram, entre outros, Stiar, Lord Asher, Lord Alfred Milner, Lord Rothschild, Lord Arthur Balfour. A estrutura desse grupo era como aquela dos SS de Hitler, calçada na Sociedade de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. Sua finalidade principal era de expandir a dominação britânica e a utilização da língua inglesa no mundo inteiro. Segundo minhas fontes, Rhodes visava um governo mundial para o bem dos seres humanos, mas a Round Table foi mais tarde infiltrada pelos agentes dos Illuminati. Esse grupo está ligado aos sionistas pela família Rothschild, assim como pelas famílias americanas Sif, Warburg, Guggenheim e Carnegie. Lord Milner tomou mais tarde a direção. São oriundos do Royal Institute of International Affairs, a RIA, e o CFR. Milner é também um dos principais membros do Comitê dos 300. O Institute of Advanced Study, a IAS, para o qual trabalharam Robert Oppenheimer e Albert Einstein, surgiu da Round Table. Estes construíram, mais tarde, para o IAS a primeira bomba atômica. A organização alemã anexa ao RIA e ao CFR é a DGAP, a Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, a Sociedade Alemã de Política Exterior. Ela foi fundada em 29 de março de 1955 e se proclama independente, acima dos partidos. Seus membros debatem problemas políticos e econômicos internacionais, e os da Europa em particular. A influência que a DGAP exerce na Alemanha não é provavelmente tão grande quanto aquela do CFR nos Estados Unidos, mas os nomes dos principais membros falam por si mesmo. Lista de 1981. Item Appel, Hans, item Amerongen, Otto Wolf von, item Bangemann, Martin, item Birkenbach, Kurt, presidente, item Donani, Klaus von, item Genscher, Hans Dietrich, item Kaiser, Karl, item Merkel, Hans L., item Rosenthal, Philipp, item Schmidt,
Helmut, item Stoltenberg, Gerard, item Wagner, Wolfgang, editor de Europa Archive, item Weizsäcker, Richard von, item Wisniewski, Hans Jorgen, lista de 1992 item Amerongen, Otto Wolf von, item Donani, Klaus von, item Ingol, Bjorn, item Kaiser, Karl, item Lambsdorff, Otto Graf, item Merkel, Hans L, item Ruhr, Volker, item Schmidt, Helmut, item Sumuto, Rita, item Soap, Manfred, item Weigel, Tel, e outros. Nomes extraídos da lista de 1981 e 1992 do GAPV, Bonn. Encontrareis a lista completa dos membros no The Rockefeller File de Georg Allen. É certamente interessante de constatar que os representantes dos diferentes partidos que deliberam todos secretamente, sentados ao redor de uma mesa, lançam-se no dia seguinte publicamente as piores injúrias. Qualquer comentário é supérfluo. Os Bilderberger. Essa organização secreta foi criada em maio de 1954 no Hotel Bilderberg em Oosterberg, na Holanda, pelo príncipe Bernard. Ela é composta de 120 magnatas da alta finança da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e do Canadá. Suas metas principais, formuladas pelo príncipe Bernard, são a instituição de um governo mundial até o ano de 2000 e um exército global sob a cobertura da ONU. Ela é denominada também de governo invisível. Um comitê consultivo composto de uma comissão de direção, com 24 europeus e 15 americanos, decide que pessoas serão convidadas para seus encontros. Johannes Rotrankes escreveu que só são convidados aqueles que deram provas de uma indefectível lealdade nas intrigas armadas pelos Rockefeller e os Rothschild. Entretanto, todas as pessoas presentes não são iniciados, elas podem ser também as representantes de um grupo de interesses ou simplesmente de outras pessoas. Alguns dos representantes internacionais mais importantes são ou foram: item Agnelli, Giovanni, proprietário da Fiat, item Brzezinski, Zbigniew, presidente da Comissão Trilateral e o mais importante agente de Rockefeller, item Bush, George, ex-chefe da CIA, ex-chefe do CFR, ex-presidente dos Estados Unidos e membro do Comitê dos 300, item Carrington, Lord, a Inglaterra, membro do Comitê dos 300, da item Kissinger Associates, ex-presidente da OTAN, item Dulles, Allen, ex-chefe da CIA, item Clinton, Bill, presidente dos Estados Unidos, membro do CFR e da Comissão Trilateral, item Ford, Henry II, item Gonzales, Felipe, secretário-geral do Partido Socialista Espanhol e, mais tarde, primeiro-ministro, item Jankovic, Peter, Alemanha, item Kennedy, David, item Kissinger, Henry, também membro da loja italiana P2, item Luns, Joseph, ex-secretário-geral da OTAN, item MC Namara, Robert, Banco Mundial, item Martens, Wilfred, a Bélgica, item Palme, Olof, também membro do Comitê dos 300, item Reuter, Walter P., item Rockefeller, David, item Rockefeller, John D., item Rockefeller, Nelson, item Rowoff Epstein, Lord, ex-presidente do S. G. Warburg Group plc, item Rothschild, Barão Edmund, item Tindemanas, Jean, ex-primeiro-ministro da Bélgica, item Warburg, Eric D., item Warburg, Sigmund, item Werner, Manfred, OTAN e membros alemães, a todos estiveram presentes pelo menos uma vez. Item Abs, Hermann, Deutsche Bank, item Amerongen, Otto Wolf von, Grande Industrial, item Bar, Eagle, item Barzeu, Rainer, item Becker, Kurt, Konnerstadtanzeiger, a Diário de Colônia, item Bates, Bertoldi, Trust do Krupp, item Berg, Fritz, presidente do BDI, a Federação dos Sindicatos Patronais da Indústria, item Bertrand, Christophe, item Bedenkop, Kurt, item Birrenbach, Kurt, Gap, item Boden, Hanse, item Brandt, Willy, item Brauer, Max, item Breuel, Birgi, Treuian, item Brautigan, Hans Otto, item Carstens, Cal, item Dahrendorf, Ralph, item Detlefsen, Eric, item Dieter, Werner H., Mannesmann AG, item Donani, Klaus von, item Ekar, Felix von, item Eminger, Osmar, Bundesbank, a Banco Federal, item Ingol, Bjorn, item Etair, Ludwig, item Erler, Fritz, item Falkenhayn, Ernest, item Geier, Gerard, item Gross, Herbert, item Austen, Walter, item Erhausen, Alfred, Deutsche Bank, item Erwart von Lichtenfeld, item Hans,
Heinrich, item Ein, Rolf, item Kaiser, Karl, item Kastrup, Dieter, item Kiep, Walter Leisler, item Kiesinger, Kurt Georg, item Kohl, Helmut, item Cooper, Ilmar, Deutsche Bank, item Krapp, Franz, diplomata, item Kommenstum, Knut von, item Lambsdorff, Otto Graf, item Leverkusen, Paul, item Loventhal, Richard, item Majonica, Ernest, item Mener, Klaus, item Meine, Alexander, item Merkel, Hans, item Mertes, Alois, ministro das Relações Exteriores, item Momer, Karl, item Miller, Rudolf, item Miller-Armack, Alfred, item Paul, Karl Otto, ex-presidente do Bundesbank, item Ponto, Jürgen, Dresdner Bank, item Reit, Wolfgang, BMW AG, item Rosenberg, Ludwig, item Rui, Volker, item Ruge, Friedrich, item Ruinal, Heinz, Lufthansa, item CL, Walter, item Schiller, Karl, item Schmidt, Carlo, item Schmidt, Helmut, item Schneider, Ernest Georg, item Schroeder, Gerard, item Sol, Hans Gunter, Thyssen, item Sommer, Tel, Daiseit, item Seidel, Hans, militar da NATO, item Springer, Axel, Baul, a jornal alemão, item Sterberger, Dolf, professor de política, item Stoltenberg, Gerard, item Strauss, Franz Joseph, item Teufel, Erwin, item Troiger, Heinrich, Bundesbank, item Vestrick, Luder, item Vixorek, Norbert, item Wisniewski, Hans Jorgen, e muitos outros. Nota: em esses nomes foram reunidos por diferentes autores, cuja maior parte são estrangeiros. Reagrupei-os, mas não fiz amplas pesquisas. Nomes extraídos das seguintes publicações: em The Spotlight Relatório Bilderberger, setembro de 1991, e William Dow, em MIT der Waffen zur Weltmacht, p. 366, Politisches Lexikon von CODE. NR, 11 e CODE. NR, setembro de 1992, Diagnose em N8, agosto 1985, The Cosmic Conspiracy, ao Standale, West Australian Texas Trading P. O. Bock 71 Calamunda, Western Australia 6076. A Comissão Trilateral. Essa organização secreta foi criada em junho de 1972 por David Rockefeller e Zbigniew Brzezinski, notadamente porque as organizações bem estabelecidas, tais como as Nações Unidas, não trabalhavam tão rapidamente para conseguir o governo mundial único. Os Big Boys queriam que isso acontecesse logo. Essa organização de elite tem por meta reunir num só grupo os poderes de ponta dos gigantes da indústria e da economia, isto é, das nações trilaterais, Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental. Ela visa criar de uma vez por todas a nova ordem mundial. Essa organização permite à elite vinda de diversos ramos da franco-maçonaria encontrar-se numa escala mundial para colaborar num trabalho secreto. Ela deve também expandir a influência política dos Bilderberger. A maior parte dos membros europeus tinha contato com os Rockefeller durante anos. Essa organização se compõe de aproximadamente 200 membros, que, contrariamente aos Bilderberg, são permanentes. Páginas 344, 345 e 346. A Comissão Trilateral controla com os membros do CFR toda a economia dos Estados Unidos, a política, o aparelho militar, o petróleo, a energia e o lobby da mídia. Seus membros são, entre outros, empresários, banqueiros, agentes imobiliários, economistas, políticos, advogados, editores, dirigentes sindicalistas, os presidentes de fundações e editorialistas. Os membros mais importantes são, em item Brzezinski, Zbigniew, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, item Bush, George, ex-presidente dos Estados Unidos, ex-chefe da CIA e ex-chefe do CRF, item Clinton, Bill, membro dos Bilderberger, do CFR, presidente dos Estados Unidos, item Kissinger, Henry, ex-ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, item MC Namara, Robert, Banco Mundial, item Rockefeller, David, Chase Manhattan Bank, Exxon, item Rockefeller, John D., item Rothschild, Edmund, Royal Dutch, Shell. Os membros alemães mais importantes são, item Amerongen, Otto Wolff von, presidente da Otto Wolff AG, item Bedenkopf, Kurt, membro do Bundestag, item Birnbach, Kurt, presidente da GAP, membro dos Bilderberger, item Eck, Horst, membro do Bundestag, item Hartwig, presidente da União Federal do Comércio Atacadista e do Comércio Exterior, item Hoffmann, Jeter, anteriormente Neueimat, Hamburgo, item Huber, Ludwig,
Baerich Landesbahn Zentrale München, item Janot, Horst, diretor da Münchner Rückversicherung, item Kaiser, Karl, dirigente do Instituto de Pesquisa da GAP, item Kloten, Norbert, presidente da Landeszentralbank, item Christophersen, Erwin, dirigente do Departamento Interno da DGB, a Confederação dos Sindicatos Alemães, item Lambsdorff, Otto Graf, ex-ministro dos Assuntos Econômicos, item Leisler Kiep, Walter, ex-tesoureiro da CDU, a União Cristã Democrática, item Mau, Hans, redator no Bayerischer Rundfunk, a Rádio Bávara, item Muncheyer, Alvin, pai de Birgit Breuel, item Nilman, Friedrich, presidente do NRW, a Sindicato Patronal. Item Porzer, membro do Bundestag, ex-secretário de Estado, item Richter, Klaus, diretor dos estabelecimentos de ótica G. Rodenstock, item Rui, Volker, membro do Bundestag, ministro da Defesa, item Sol, Hans Gunter, presidente do Conselho Administrativo da Thyssen AG, item Sommer, Tel, redator-chefe do Jornal da Zeit, item Schmidt, Helmut, ex-chanceler, item Schmitz, Ronaldo, membro do Conselho Administrativo da BASF AG, item Schroeder, Gerard, ex-membro dos Bundestag, item Vetter, Heinz Oskar, ex-presidente do DGB, a Confederação dos Sindicatos Alemães, itens Joaquim, ex-presidente do Conselho Administrativo da Daimler-Benz AG. Os seguintes membros podem oficialmente estar ausentes enquanto ocuparem um lugar no governo, em item Narges, Karl-Heinz, vice-presidente da comissão da CE, item Stoltenberg, Gerard, ministro das Finanças, nomes extraídos do Vertrauliche Mitteilungen N 2638, folha 2, de 3 de julho de 1986. O Clube de Roma, que não mencionei até agora, agrupa, segundo Ovin de Maris, a Dirt Business, os membros do Establishment Internacional de 25 países, ou seja, umas 50 pessoas. Ele foi criado pelo clã Rockefeller em sua propriedade privada em Belago, na Itália. São eles que o financiam ainda hoje. Sua principal finalidade é de também criar um governo mundial, apoiando-se na elite. Ele ainda elaborou uma religião mundial única e fez crer pela mídia em uma crise de energia e na superpopulação do nosso planeta. Segundo William Cooper, o Clube de Roma teria desenvolvido o vírus da AIDS, com o antídoto correspondente, é claro, e tê-lo-ia espalhado entre a população para introduzir o grande programa de saneamento das raças, tendo em vista o governo mundial da elite. No livro de William Cooper, Bela Palehorse, encontrareis fatos e nomes precisos referentes à AIDS. As Nações Unidas, por ocasião do Congresso dos Franco-Maçons de 28 a 30 de junho de 1917 em Paris, estes decidiram os princípios diretores que foram votados, e essa foi a hora do nascimento da Sociedade das Nações, que aconteceu em 1919, em Genebra. As Nações Unidas nasceram dessa Sociedade das Nações em 1945, em São Francisco. Essa instituição criada pelos Illuminati representa a maior loja franco-maçônica do mundo, onde devem reunir-se todas as nações. Assim como está escrito no artigo 4 de Maquiavel, que foi mencionado no prefácio, seus fundadores foram os instigadores das guerras que aconteceram nestes 2 últimos séculos. Que ironia da sorte ver, em nossos dias, os seres humanos de todas as nações pedir às Nações Unidas para aplanar problemas, arbitrar guerras e dar um fim a elas. Para os povos, a ONU é o amigo com o qual podem contar para que tome as rédeas. Quando da sua fundação, pelo menos 47 pessoas entre as delegações americanas presentes eram membros do CFR, entre elas David Rockefeller. Salta aos olhos que o emblema da ONU é um símbolo franco-maçônico. Vou descrevê-lo aqui, comparando-o ao selo do Estado americano franco-maçônico, o globo das Nações Unidas e a forma circular do selo do Estado americano com a inscrição Anuit Cooptis, a nossa empresa. De fato, nossa conjuração é coroada de sucesso, e embaixo Novus Ordo Seclorum, a nova ordem mundial, demonstram a meta buscada, em aquela de uma hegemonia mundial. As 33 parcelas do globo das Nações Unidas e as 33 pedras da pirâmide representam os 33 graus do rito escocês dos franco-maçons. O número 13 que encontramos nas 13 espigas à esquerda e à direita do globo, nos 13 degraus da pirâmide e nas 13 letras das 2 palavras Anuit Coeptis é o número judeu da sorte. O número 13 é o número mais importante para os franco-maçons e tem diferentes significados. Jesus tinha 12 discípulos e foi ele mesmo o 13º. Na Cabala, em numerologia, e na 13ª carta do Tarô, a morte, o número 13 simboliza a transformação, a alquimia, o renascimento, a fênix que renasce das cinzas, o conhecimento dos mistérios, e, portanto, a faculdade de materializar ou de desmaterializar, isto é, a faculdade de criar a partir do éter, ou que fizeram Jesus, Saint-Germain, Buda,
Hermes Trismegistus, ante muitos outros que, por exemplo, materializaram o pão a partir do nada, do éter, o que denominamos a pedra filosofal. Ainda no verso do selo americano temos a fênix que simboliza o número 13, a transformação. Suas asas têm 13 plumas, suas garras à direita têm 13 flechas, e as da esquerda seguram um ramo de 13 folhas. Em cima encontra-se a inscrição E pluribus unum, a do múltiplo ao uno, composta de 13 letras, encimada por 13 estrelas apresentadas sob a forma de uma estrela de David, e sobre seu peito a bandeira com 13 listras que representam os 13 estados fundadores. Observação: as estações de gasolina das centrais elétricas da Renania-Westfalia, RUI, tem como símbolo uma pirâmide invertida com 13 listras. Outra estação de gasolina nos Estados Unidos, denomina-se 76, 7 mais 6 igual 13. O leitor encontrará centenas de exemplos se der ao trabalho de examinar os símbolos de firmas, os produtos, a publicidade na televisão, as insígnias dos estados, as bandeiras, etc. A maior empresa franco-maçônica na América, Procter & Gamble, contém 13 letras, e seu emblema é um dos mais velhos símbolos franco-maçons, um homem com barba envolto por um círculo com 13 estrelas diante dele. É interessante saber o que o diretor-geral da Procter & Gamble disse na televisão em outubro de 1984, durante o Wisconsin Report, The Phil TV Show, conclui um pacto com Satã. Vendi minha alma em troca de uma expansão econômica. Encontrareis mais informações sobre a interpretação dos símbolos no The Insider de Gary Allen ou na literatura franco-maçônica. São as organizações mais importantes entre aquelas que conhecemos que tocam a economia, a política e o capital e que querem erigir um governo mundial único. Um grupo que é, portanto, de uma importância capital e ainda persegue a mesma finalidade, mas sobre o qual silenciei até agora, é o Império Rockefeller. Foi suficientemente abordado nos 2 livros de Gary Allen. Esse Império Rockefeller é a principal fonte de financiamento do CFR, da Comissão Trilateral e do Clube de Roma. O leitor deve ter percebido que os mesmos nomes voltam sem cessar. Seria interessante ter uma lista dos membros do Conselho dos 33 ou do Conselho dos 13. Entretanto, conhecemos a meta e a forma com as quais eles querem concretizá-la. É do meu parecer tudo o que importa saber e isso deveria ser suficiente. John Todd continua no livro de Finkenstein Generation in Bunny Satans, uma geração enfeitiçada por Satã. Se perguntarmos a um grande feiticeiro qual é a maior feiticeira do mundo, obteremos a seguinte resposta: em Ruth Carter Stapleton, irmã do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter. Não sei se Jimmy Carter faz parte dos franco-maçons. Todos os políticos nos Estados Unidos fazem parte dele habitualmente, pois é por esse meio que tem acesso aos meios políticos. Todos os presidentes desde Wilson, presidente durante a Primeira Guerra Mundial, faziam parte dos Illuminati, menos Eisenhower, que estava sob o controle deles. Existem mais ou menos 5.000 pessoas nesta terra que conhecem bem os Illuminati, e milhões de pessoas trabalham para essas tais pessoas. Acontece o mesmo com os franco-maçons. Somente aqueles que estão no 33º grau do rito escocês o sabem. Os outros não o sabem. Eles possuem todas as grandes companhias petrolíferas do mundo, assim como todos os postos de venda nos Estados Unidos e 90% dos grandes créditos. Todos os computadores dos caixas dos Estados Unidos estão ligados a um computador gigante em Dallas, no Texas, denominado The Beast, a besta. Este, por sua vez, está ligado a 2 outros computadores em Bruxelas e em Amsterdã, tendo, eles também, o nome de The Beast.